o consultor, está em contato com o programa. Ele pediu espaço hoje exatamente para falar sobre o posicionamento do presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Todos que têm acompanhado a grande imprensa, a grande mídia, têm observado que o presidente fez falas, né, muito pesadas durante o 7 de setembro, com repercussão até hoje. Isso foi na terça-feira, nós estamos na sexta e continua repercutindo. Porém, algumas pessoas que ficaram, inclusive, indignadas, revoltadas. Ontem, por exemplo, Zé Trovão estava indignado, juntamente com o pastor bolsonarista, Jacques Vilar. O Jacques Vilar chegou a chamar o presidente de calça frouxa. Porém, hoje o Zé Trovão disse que Bolsonaro é o maior estadista do planeta, porque tudo foi arquitetado, tudo foi planejado. Meu querido Valdemar Borges, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Rapaz, é tudo isso mesmo? Ou eu sou burro pra caramba que não entendi nada, absolutamente nada até agora? Boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, senhores ouvintes do programa Geraldo, José. Boa tarde a Gilson Barbosa aí. Geraldo, eu vejo, né, é interessante que quando você me anunciou aí como bolsonarista, né, eu torço pelo Brasil. Eu sempre digo que eu sou brasileiro, né, patriota acima de tudo, baiano, e não nasci em Juazeiro, não tive o prazer de nascer em Juazeiro, mas cheguei em Juazeiro com 2 anos de idade, me considero mais de Juazeiro do que muitos juazeirenses. Então essa é minha pátria, minha vida. Então, diante disso, eu torço pelo Brasil e fico muito feliz com o movimento daquele de 7 de setembro, né, iniciando pelo movimento, pela grandeza do movimento esse nunca visto, né? Eu acredito que eu pelo menos nunca vi, e consegui assistir nas mídias, momento algum, o nego questionou inúmeros, um dos maiores movimentos vistos no Brasil como um todo, né? E aí eu diria que esse, inclusive, ele foram em muitas cidades, né? Capitais e concentração maior, São Paulo e Brasília. Mas diante do que está acontecendo no Brasil, como você colocou aí, de posicionamento de pessoas que realmente inflamam todo esse movimento e que, ao mesmo tempo, tem pontos positivos e negativos, porque atrai, desperta, né, dá uma sacudida no brasileiro para entender os seus direitos, né, e para, acima de tudo, reivindicar tudo aquilo que lhe pertence. E que as coisas não estão funcionando devidamente bem. Você fez assim um editorial excelente, colocado aí por um professor, consultor e pesquisador, né? Excelente, um posicionamento assim de mediação, porque na verdade o que está havendo aí é um desequilíbrio. É um cidadão que hoje sinto que ele é acuado e ao mesmo tempo pressionado por uma estrutura aparelhada, né, política. Eu sempre digo, Geraldo, que eu fui perseguido quando era à esquerda, quando eu me dedicava à esquerda profundamente, alguns detalhes de alguns partidos da esquerda, com algumas ideias esquerdistas, eu fui perseguido pela direita. E quando, na verdade, entendi que aquilo ali não era propósito maior das minhas ideias, porque eu sempre digo que ideologia é estudo de ideias, não políticas doutrinárias. Então, diante do posicionamento que eu sempre digo que eu consegui, em 2013, precisamente, me curar. Eu me curei em 2013, eu fiquei curado e consegui entender o processo político, daí com toda a maturidade que eu imaginei que poderia ter. Entendi e realmente passei a apaziguar, a mediar a situação. E não fui para a direita, não me considero uma pessoa de direita, porque eu, inclusive, não critico o partido. Eu critico aquelas pessoas que representam o partido. São essas hoje que têm envergonhado em toda a estrutura partidária. Se você for ver, você cita pessoas para estragar o partido. Quando alguém cita um partido, a exemplo do que eu coloco aqui, PT, você nota que quem acabou e quem vem acabando a imagem do PT são pessoas. Aquelas que se diz representar o PT e que vem denegrindo.
Se você for ver também pela história, o PSDB é a mesma coisa, o DEM, né, outros partidos aí, todos eles foram pessimamente representados. E que aqueles que conduzem o partido como se fosse propriedade. E essa propriedade rotula situações ruins e boas. Quando ele realmente consegue realizar ações corretas, automaticamente o prestígio vem favorável. Quando não, desfavorável. Então, diante do que eu estou vendo, do posicionamento acertado do presidente, não em respeito ao desequilíbrio emocional, porque eu acho que ele tem que ser muito bem assessorado, ele tem que ser bem equilibrado e ponderado. Então, os posicionamentos, inclusive, eu não gostei do discurso de 7 de setembro. Eu acho que, diante da grandeza do 7 de setembro, merecíamos um discurso melhor, um discurso mais contundente, um discurso de agradecimento, acima de tudo, pelo aquilo que estava ali ocorrendo, como ele disse, a fotografia que nele não lhe cabia, mas cabia ali o que estava sendo apresentado pela população, uma reação de apoiamento a uma situação de liberdade, voltado a uma democracia e ao cumprimento constitucional. Se nós não estamos conseguindo cumprir com a Constituição, se nós não conseguimos entender que a Constituição hoje é sólida e necessária para ter esse equilíbrio muito bem colocado dos três poderes, há uma necessidade de que vimos que temos que hoje sofrer modificações. E isso está dentro do Congresso. E eu vi um Congresso omisso, totalmente omisso. Um Congresso omisso, recuado. E, para dizer maior, eu tenho visto, inclusive, em certo meio de comunicação, que 83% hoje dos congressistas têm ações judiciais, têm ações dentro do STF. Então, essa harmonia que está se buscando, na verdade, não é troca de favores. Seria uma harmonia de interesses para que se constituísse dentro do Congresso leis, seja ela necessária para dar uma sustentabilidade ao país. Uma organização hoje legal, um entendimento mais claro para que possa, na verdade, o STF ter uma sustentabilidade legal do que está ali dando uma decisão favorável ou desfavorável. Então, quer dizer, se o Congresso entender que essas leis não estão sendo fáceis de ter essa interpretação, que se cobre ao STF, porque cabe a ele cobrar, no sentido de poder modificar algumas questões que favorecem ao trabalho. Esta é a harmonia, é um favorecimento de que todos eles possam trabalhar em conjunto em prol do Brasil. Então, eu quero aqui agradecer a todos aqueles que participaram. Uma linda carreata, estive na concentração ali na Orla, Petrolina fez a festa junto com o Juazeiro, e na grandeza de que eu tive a oportunidade de acompanhar todo o processo que a mídia e, ao mesmo tempo, as redes sociais conseguiram apresentar, vi uma grandeza linda de todos aqueles patriotas, os patriotas, aqueles que, na verdade, hoje defendem o país como brasileiro, como bom brasileiro, e está aí buscando a sua liberdade, né, a sua democracia e, acima de tudo, o cumprimento maior da Constituição, se ela não está sendo compreendida, que ela possa sofrer modificações. Ô, Valdemar, mas você ficou decepcionado porque, por exemplo, o pastor Jacques Vilar disse que não acredita mais no presidente Jair Bolsonaro. E eu estava até comentando agora há pouco, que assim, pior do que o comentário de quem não acredita, de quem não votou, por exemplo, é a expressão de quem votou. E eu vou colocar o exemplo aqui de Gilmar, não sei se você conhece, o Gilmar Bezerra, conhecido como garimpeiro. A semana passada ele disse assim, eu votei na prefeita Suzana, mas eu estou muito decepcionado com a gestão, que poderia, ao invés de inchar a prefeitura, fazer ações para a saúde, para a educação e tal. Aí a mesma coisa eu estou colocando aqui das pessoas que carregaram a campanha de Bolsonaro nas costas, das pessoas que saíram daqui, inclusive, para ir para Brasília, participar das manifestações.
Teve gente que não retornou para casa ainda, velho. Isso. Teve gente que não retornou para casa ainda. Aí acontece um episódio desse. Você particularmente, os outros a gente já acompanhou pela grande imprensa, né? Mas você particularmente está decepcionado, ainda acredita em Bolsonaro? Qual é o seu ponto de vista? Olha, Geraldo, eu acredito realmente num posicionamento sereno e correto que ele tomou. Eu não, como eu disse a você, eu não gostei da fala dele de 7 de setembro. Eu vi uma grandeza de movimento ali, de apoiamento. Agora, entendi depois, pelo que, logicamente, eu entendi. Quer dizer, eu entendi. Não vi, nem ouvi falar, nem... Né, que no momento de que ele tomou conhecimento de que tinha sido detido aquele assessor norte-americano sem motivo algum, né? Porque realmente não tinha um processo legal, não tinha uma forma legal de deter o americano que estava lá, inclusive aquele que hoje traz uma ferramenta, talvez aí para também concorrer com o Facebook, que vai ajudar muito ao crescimento das redes sociais, como você anunciou aí, muitas ferramentas aí que hoje melhora em todo o contexto de apresentação da comunicação de forma democrática e liberta, para que realmente você alcance em maior número a sua audiência e ao mesmo tempo, que agora eu estou falando aqui pelo celular, né? Então eu estava te ouvindo pelo celular. Então, quer dizer, na grandeza das ferramentas da comunicação, e o que precisa, na verdade, é ter liberdade, logicamente, de responsabilidade, e que nós tenhamos aí leis que você possa acionar de forma que você não invada, né? Os meus direitos vão até onde limita o início do seu. Então, quer dizer, isso a Justiça Civil define muito bem, né? Se eu ofender você nas redes sociais, com certeza você poderá entrar com ação contra mim. Mas já pensou se você me ofende e eu sou uma autoridade, que isso que está numa grandeza hoje, que rotula um xerife, que eu posso mandar te prender antes mesmo de um inquérito policial, na qual você será julgado e será, provavelmente ou não, condenado, para que você possa daí ter as suas penas devidas. Então, quer dizer, eu sou da época, Geraldo, que eu saí de Juazeiro para quebrar ônibus em Salvador. Não sei se você lembra daquele movimento que teve, eu fazia agronomia na época, e saí para quebrar. E você não imagina o que, quando eu cheguei, que eu procurei, né, entender o meu procedimento, eu achei que errado, né, que saí por quebra-quebra de ônibus, aonde nós juntávamos porque tinha que fazer e que não sabíamos nenhum motivo pelo qual estávamos fazendo isso. Então, quer dizer, eu gostaria que nós despertássemos, e eu sempre gosto de dizer, e quero inclusive que retorne, se minha fala possa ajudar, eu sou da época da educação moral e cívica, agradeço aí ao meu professor Cândido, né, e da OSPB, Organização Social Política Brasileira, onde entendíamos, diante de uma democracia, como você escolher um líder, iniciando por uma liderança, um representante de sala, que você crescia para um Grêmio estudantil, onde você discutia um plano educacional, diante de uma realidade de você poder contribuir com a educação. E aí colocar os sentimentos do estudante na realidade, onde você deveria evoluir todo o processo educacional. Então, quer dizer, isso era um exercício da democracia. Então, diante do que eu vejo hoje, das reclamações, de fato, pelo posicionamento, eu acredito que foi mais emocional. E o emocional, diante da realidade, principalmente do calor humano, daquela pressão, que realmente muita gente está insatisfeita com o STF. As decisões hoje, diante da liberdade de expressão, está ruim. Você que mexe com a comunicação é horrível. Você imagine hoje, desde quando você tem um posicionamento técnico de uma fala, e de repente você ser caçado por uma coisa que você é profissional. Nós estamos vendo o Eustáquio aí ser preso porque entrevistou o Zé Trovão, né? o cidadão aí que é o representante do caminhoneiro. Então, quer dizer, o que hoje, aonde nós vamos chegar diante da realidade de que aquele que hoje defraga numa alta corte
definir uma prisão diante de que não tenha um processo legal, onde não existe um processo legal, onde não existe um inquérito, onde não existe um acusador, ele é o próprio acusador, ele é o próprio investigador e é o julgador. Né? Então, quer dizer, tem algumas questões que precisam ser avaliadas. E aí a insatisfação, que está muito clara diante da Constituição brasileira, de nós de estarmos perdendo a liberdade, principalmente de expressão, diante de um país democrático e diante de uma realidade de que eu já participei de conteúdo de esquerda, onde nós éramos mais agravantes. Inclusive, o que é dito hoje nas redes sociais em respeito ao presidente é uma grandeza maior do que eu tenho visto aí diante do que se fala do STF. Né? Você chama o cara constantemente de genocídio, você coloca fora Bolsonaro a todos os momentos, e aí, diante disso, o que eu diria é que temos a liberdade de poder expressar o que eu penso. Agora, desde quando não lhe ofenda, né, Geraldo? Eu não posso lhe ofender, mas diante de poder avaliar profissionalmente os seus atos, eu posso me expressar. Agora, se te ofender, chegar ao ponto de te agravar profissionalmente, você tem o direito de abrir um processo contra mim. E que esse processo transcorra de forma legal, diante de todas as instâncias, e que eu, sendo condenado, eu possa pagar até, se for o caso, que nesse caso não seria de prisão, mas que possa chegar ao extremo. Então, quer dizer, oi. Olha, eu estou recebendo aqui outras mensagens e vou adiantá-las exatamente porque ainda tem uma participação do vereador Salvador Carvalho daqui a pouquinho, pode ser? Pode. O Joaquim, lá do Parque Centenário de Geraldo, eu acho que Bolsonaro está certo. O confronto só interessa à esquerda e seria desastroso para o Brasil e o povo brasileiro. Veja que após a carta, a bolsa subiu e o dólar caiu. A atitude de Bolsonaro deixou a esquerda pendurada na brocha. Eu acho que, antes dessa carta, já houve, inclusive, uma reação no setor econômico, né, por conta da declaração do presidente na terça-feira. E causou prejuízo enorme à economia brasileira. Ou seja, isso tudo poderia ser evitado, inclusive quando o próprio presidente convocou os caminhoneiros para a manifestação. Aí depois ele viu que o caldo ia engrossar e acabou pedindo para eles encerrarem a manifestação. Ou seja, tudo isso poderia ter sido evitado. É isso. Se não fizesse, obviamente, toda essa mobilização ou essa movimentação. O Jackson Luiz, o popular Jackson lá da funerária, mandou um áudio aqui também sobre a fala de Valdemar. Vamos lá. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, meu amigo Val. Pessoa que eu tenho um grande carinho, um grande respeito, você sabe disso, Val. Mas em relação a esse movimento 7 de setembro, eu vim ali com um movimento mais capitalista e não socialista. Um movimento ali onde as pessoas defendem os seus interesses. O dono do agronegócio, os grandes empresários. Não vi ali ninguém que é a favor da classe média, classe pobre do Brasil. Aqueles verdadeiros heróis que hoje estão passando dificuldades e sem poder alimentar suas famílias, sem poder fazer uma feira digna no supermercado por causa do aumento das coisas. Mas eu respeito sua opinião, Val. Mas como nós vivemos num país democrático de direito, eu quero apenas dizer, né, do meu lado, amanhã que eu penso. E eu ouvi meu amigo Garimpeiro na semana passada, Geraldo, quando ele disse que eu era tendencioso. Não sou não, viu, Garimpeiro? Não sou tendencioso não. Eu sou um cara igual a você. Um cara trabalhador, um cara que corre atrás dos nossos sustentos, para que a gente possa bancar a nossa família, nossos filhos. Mas tendencioso não, mas respeito sua opinião. E voltando ao assunto, Geraldo, eu vi aí o Silas Malafaia em cima do palanque ao lado do presidente. Patriota, né? Que é contra a corrupção. Não quero nem falar a história dele, todo mundo já conhece. Você vê Queiroz na beira da praia, as pessoas tirando selfie com ele, envolvidos nas racharias, investigados pela Polícia Federal. Então fica difícil a gente saber o que é patriotismo no Brasil hoje. Eu vejo mais interesse próprio, né? Nós vivemos hoje um país capitalista e não mais socialista. Um país onde as pessoas buscam os seus interesses próprios. Eu não vejo ninguém defender a classe pobre aí, coisa que eu não vi ali. Eu vi ali querer tirar a STF. Esqueçam isso. O STF, ninguém consegue tirar o STF. Né? Quem está ali vai aposentar ali.
quem está ali não sai. Entra presidente, tosqueira entra presidente e não tira aquele pessoal ali. E eu vejo eles ali para cumprir o seu papel. Viu? Mas, Geraldo, um abraço, vai, meu querido, um grande abraço, respeito a sua opinião, viu? Tudo de bom. Obrigado, Jackson. Valdemar. Jackson, você sabe o carinho que eu tenho por você, o respeito, a amizade, e sei que você é um batalhador mesmo. E eu conheço, não é da agora não. Você sabe que eu conheço de você de família, de mãe, irmã, né? E nós moramos praticamente próximos. E tenho todo respeito, eu acho que a opinião é interessante, eu acho que esse faz parte da democracia. É o direito de expressão, é o direito de entendimento, de diálogo. Agora, Jackson, sobre a compreensão sua, eu vou opinar da seguinte forma. Hoje, o capital é tipo sustento social, Jackson. Quando hoje você fala em geração de emprego e renda, é quando, na verdade, você tem organizações empresariais funcionando, onde as empresas, fundamentadas, como o próprio Geraldo colocou aí, quando as bolsas e o dólar subiu e a bolsa caiu, expressou uma situação de insegurança econômica. Essa insegurança econômica ocasionou o quê? Diante de uma realidade que empresários, né, seja ele de fora ou o próprio empresário interno, diante de uma possibilidade de novos investimentos, e isso significa novos investimentos, a geração de emprego e renda. Quando você vê o agro fazendo movimento, significa, Jacques, que essas pessoas com certeza gerarão mais emprego. Se você for ver, Juazeiro há pouco tempo estava anunciando aí que nós batemos o recorde em termos de captação de emprego. Petrolina também. Por quê? Porque o agro tem funcionado bem aqui na nossa região. Então, o que você entende que hoje, quando existe um movimento desse, que lógico, dentro do capital, você tem todos os interesses. E dentro desses interesses, não só existe o do grande, e porque com certeza, para que o grande se estabeleça, você tem que ter o pequeno. Então, essa questão hoje do social está na grandeza do fortalecimento das grandes empresas, aquelas que vão gerar emprego e renda. Porque, já nós não temos mais como visualizar hoje, que é o que está ocasionando um problema dentro de Juazeiro, é que a prefeitura possa aí sustentar as pessoas existentes, ou as instituições públicas em números pequenos, e cada dia hoje mais bem pactuada, quer dizer, bem reduzida, buscando não um número de funcionários, e aí nós temos uma população da grandeza de Petrolina e Juazeiro. Então nós temos que hoje preparar essas instituições públicas para realmente agregar e buscar novos investimentos. Então a grandeza de Juazeiro hoje está na geração de emprego e renda. Então você está vendo aí hoje, você ter grandes mercados dentro de Juazeiro, você tem o mercado produtor cada dia mais crescente, e você tem hoje uma economia agrícola pujante. Então, é isso que nós temos que visualizar já. Então, quando você viu hoje, como na verdade, hoje, a política do governo hoje não é de bancar esses movimentos, ele não banca. Nós é que, com recurso próprio, fizemos a carreata. Né? Nós fizemos todos os movimentos nossos. Não vamos falar aqui na nossa situação, que fica mais fácil de avaliar. Então, nós fomos com o nosso carro, com o nosso combustível, comprei a minha bandeira, movimentei. E quando eu falo patriotismo, Jacques, como eu disse aqui há pouco tempo, que eu sou da era da educação moral e cívica, eu sou da época que se chegava na escola, tinha que se chegar com a farda impecável, 5 minutos antes, e ouvir o hino nacional, o hino da bandeira, o hino municipal. Né? Então eram hinos que dentro da grandeza me inspiravam uma situação patriota, uma situação de cívico, né? De buscar o civismo como um todo, o respeito à pátria. E daí, já, esse período, eu lhe diria, que se perdeu diante dessa transição que deixou-se de ter essas matérias, Educação Moral e Cívica e o SPB, passou-se, eu imagino que hoje, e eu acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo, hoje nós só lembramos da pátria quando vestimos a bandeira para assistir a seleção brasileira, né? Ou seja ela de futebol ou de vôlei, ou diante de algum representante nosso aí nas Olimpíadas, que tivemos a Olimpíada esse ano. Então, quer dizer, é isso que nós temos que entender. É o conteúdo hoje da economia, uma estrutura administrativa, a grandeza de você definir seu país como aquele que é patriota, é pai, Jackson.
é aquele pai. Então, eu digo sempre que às vezes as pessoas, inclusive, quando não entendem que é patrão, patrão vem de pai. Então é o respeito que você tem, seja ele patrão, pela situação de estar dentro de uma hierarquia de uma instituição pública ou privada. Mas o intuito maior é que se haja um respeito, uma articulação boa diante de uma organização administrativa para dar um resultado de uma grandeza que possa gerar mais emprego. E gerando emprego já gera renda, gera estrutura social e gera melhorias como um todo. E isso cabe às instituições públicas apenas estruturar e organizar esse conteúdo para ser um facilitador. É isso que se confunde, né? De que se imagina que hoje, dentro de um movimento que vai haver agora no dia 12, que as instituições públicas possam bancar deslocamento de pessoas para esses movimentos. Está completamente errado. O Gilmar Bezerra, o garimpeiro, também mandou um áudio aqui. Vamos lá. Boa tarde, Geraldo, e ouvintes do seu programa aí, programa Geraldo José na Rádio Azeira, garimpeiro. Eu quero fazer das palavras de Valdemar Borges as minhas palavras e parabenizar ele aí pela explicação que ele está dando aí e dizer, Geraldo, que o povo brasileiro mostrou ao presidente que ele não está sozinho, não. Infelizmente, na democracia, o cara erra e o cara acerta. Mas é assim mesmo. Se não tiver crítica, não tem acerto, Geraldo. Entendeu? Então, eu acho que o presidente Bolsonaro está de parabéns, o povo brasileiro também está de parabéns, tanto os que é a favor de Bolsonaro, como os que é contra, que foram lá manifestar o desejo deles de democracia. Mas deu para a gente ver que dificilmente outro candidato venha abater Bolsonaro nas urnas. Por a multidão de gente que a gente viu na rua, a favor do presidente Bolsonaro, dificilmente qualquer outro candidato, que seja Lula, João Dória, Ciro Gomes, vem abater Bolsonaro nas urnas, porque o povo sabe o que diz e o que quer. Eu quero parabenizar ao Valdemar Borges e dizer, Valdemar Borges, que ser patriota é ato de coragem e de civilidade, de mostrar ao povo brasileiro que a gente não tem medo de qualquer coisa. E eu acho, Valdemar Borges, que o Congresso está em frangalhos. O Congresso tem muito deputado com problema judicial, muito senador com problema judicial, com medo de peitar o Supremo e sofrer sanção também, porque eles estão tudo em frangalho, tudo tem rabo preso com a justiça. Então é isso, Geraldo. Boa tarde e parabenizar pelo programa aí e dizer que aqui no Vale do São Francisco é o único radialista e jornalista imparcial é você, que fala a verdade e sabe explicar também as coisas. E assim, sem crítica ninguém cresce, Geraldo. Valeu, meu irmão. Um abraço, Valdemar. E valeu, Valdemar. Você é um grande patriota. Muito obrigado, Geraldo. Tranquilo, obrigado, Gilmar. O nosso querido Tony Martins também mandou um áudio aqui. Vamos à participação do radialista e pedagogo Tony Martins. Geraldo José, boa tarde, meu irmão. Geraldo, é o seguinte, eu ouvi o editorial hoje, né? Eu vi Valdemar Borges falando com o meu colega contemporâneo no curso de pós-graduação sobre gestão pública. Eu tenho um certo carinho por ele. Agora, o detalhe é o seguinte: eu não posso entender, diante de tantas situações de combustível alto, gás passando dos R$100, eu não consegui ter a inflação lá em cima, eu não consegui uma bandeira levantada pela manifestação de 17 de setembro com relação a isso. E eu estava ouvindo especialistas da área de direito
da área constitucional e que realmente parece mesmo que o dia 7 de setembro foi um dia marcado para o golpe. Agora, ocorreu que, apesar do grande tamanho, mas a manifestação foi abaixo do que o povo de Bolsonaro esperava. Inclusive, o governador de Brasília saiu e a polícia não tomou posição, os caras estavam começando a romper barreiras, aí foi que o Supremo Federal arguiu o vice-governador que estava em ação e também falou com os chefes das Forças Armadas para fazer intervenção. E só por isso que o golpe não aconteceu. E o pedido de desculpa de Bolsonaro, você vê a incompetência, ele é incapaz de ter um gesto por si. Foi precisar se aconselhar com o Michel Temer para apaziguar. Porque Michel, ele foi o cara que botou Alexandre de Moraes lá no Supremo. Foi Michel Temer que botou Alexandre de Moraes no Supremo. E outra coisa, vai ser julgada uma ação com relação ao filho de Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro. O Supremo vai ter que julgar algo com relação ao filho de Bolsonaro. Ele está pedindo porque ele é bonzinho, porque o golpe deu errado e porque ele vai precisar do Supremo. E ele vai precisar do Supremo. E por que eu quero dizer, não tem que falar, o culpado do 7 de setembro da situação chama-se Bolsonaro, que eu quero que alguém me diga, nesse episódio do 7 de setembro, aonde foi que o Supremo agiu fora da lei. Alguém me diga se o Supremo agiu, uma razão para que ele tenha, se ele agiu fora da lei. Se ele agiu fora da lei, alguém me prova. Mas se não me provar que o Supremo agiu fora da lei, eu só tenho que admitir que esse mesmo Supremo que já errou várias vezes, a imprensa errou várias vezes com outros partidos, com tanta gente aí, e está errando também. Eu acho que a imprensa que errou contra o PT é a mesma imprensa que está errando contra Bolsonaro. A grande imprensa não é aquela. A grande imprensa tem que parar com isso. Tem que parar com isso, dizer que a imprensa está perseguindo Bolsonaro. Aliás, a imprensa não precisa perseguir Bolsonaro, porque se ele fala não é para ser publicado, não. Porque eu nunca vi nenhum órgão de imprensa publicar algo que não tenha sido dito por Bolsonaro. Nunca vi. Então, essa é a minha opinião. O golpe ia ser dado. Só não deu porque o movimento, apesar do tamanho, foi aquém do esperado e o Supremo agiu, exigindo das Forças Armadas e da Polícia Militar de Brasília para conter. Tranquilo. Obrigado, Tony Martins. Valdemar. Grande Tony, quanto tempo mesmo, né? A gente se vê muito pouco, mas tem um respeito muito grande. E você sabe que eu tenho, além do respeito, um carinho. Mas, Tony, eu vou colocando parte a parte. Quando você coloca golpe, eu fiz parte do movimento 7 de setembro em busca de uma melhor democracia e maior liberdade. E você também participou junto comigo quando nós defendíamos as questões de esquerda. E o que me deixava mais irritado é a liberdade de expressão. É aquele conteúdo que impede a liberdade de expressão. Então, eu já respondo aonde o Supremo errou. O Supremo errou desde quando está querendo evitar, de uma forma ou de outra, diante de uma nova ferramenta, a ferramenta essa que eu já coloquei aí, do que inclusive o próprio Geraldo colocou, diante do alcance hoje da audiência do público dele através da rádio e do programa dele, e imagine que ele esteja boicotado por uma dessas ferramentas. Então, quer dizer, esse Supremo hoje que está impedindo de ouvir algumas questões que, inclusive dentro do procedimento legal e constitucional, ele tem hoje mandado prender sem o processo legal. Então, quer dizer, a ilegalidade do Supremo está aí. E o que levou em maior número a população a uma reivindicação e uma revolta maior de 7 de setembro, no contexto geral, não era para destituir o Supremo. Na verdade, é para que possa melhorar o comportamento legal, constitucional dos membros do Supremo. Estes que não estão agindo devidamente e corretamente
diante de que existe um erro maior, que eu acho, que interfere diretamente em algumas decisões, é quando esses ministros são indicados por presidentes partidários e que eles passam a ter aí realmente um dever, um favor maior a esses que indicaram. Quando o presidente anterior, o ex-presidente, disse que o Supremo estava acovardado, e quando realmente Zé Disseu disse que um certo membro do Supremo ali estavam ali assediando, são comportamentos inadequados. Então, quer dizer, o que hoje está levando a população a uma revolta, inclusive a vestir de forma patriota a camisa verde e amarela, a realmente entender o procedimento patriota, a resgatar o patriotismo, como eu sempre falei, que eu sou daquela época da educação moral e cívica, mas nós estamos aí em um espaço de 30 anos que não se fala mais nisso. Nós só somos patriotas quando a gente vê a seleção brasileira jogar. Então, eu quero dizer a você que o golpe, se é que é um golpe, é em favor da liberdade de expressão e a democracia e, acima de tudo, se cumprir uma Constituição. Então, se houve algum movimento desse que você está colocando, lá diante dos que estavam em Brasília, diante de um processo de querer realmente instituir o Supremo, coisas que nem faixas eu vi, em outros movimentos anteriores, Geraldo, eu vi algumas faixas realmente agravando o Supremo. Mas desse movimento de 7 de setembro, uma grandeza maior de número, inclusive com participação de famílias, de crianças, de velhos, né, famílias realmente muito bem estruturadas. Oi. Para a gente concluir, eu vou te colocar aqui mais duas perguntas, porque eu ainda tenho a participação do vereador Salvador, pode ser? Pode, claro. O Murilo Ricardo de Geraldo, eu concordo com as colocações de Valdemar. O senhor Alexandre de Moraes está se achando acima da lei. Tanto o presidente quanto o ministro, o senhor Alexandre de Moraes, devem rever seus conceitos. Essa é a mensagem do Murilo Ricardo. O Manuel Delmi, ele diz, Geraldo, por favor, pergunta aí para Valdemar se ele considera Bolsonaro apto para o cargo. E aí, nessas duas colocações, Valdemar, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, desejar a você um ótimo final de semana e até o próximo encontro. Pronto, eu posso responder? Está em tempo? Pode responder, tranquilo. Pronto, então, diante disso, eu acredito que, por incrível que pareça, Geraldo, e ao cidadão que falou aí que eu não gravei o nome, mas eu diria que, por que eu votei em Bolsonaro? Eu vou falar por mim. Eu falei porque nós precisávamos de alguém que tivesse um comportamento igual a ele no início, na campanha, com aquela postura. Mas diante de que ele hoje já é presidente, eu acho que ele teria que ter, hoje, como você sabe, eu sou consultor, e acima de tudo, o consultor ele é mediador, e tem que ponderar toda a situação. Então, o que ele vem falando foi de forma impulsiva. E aí eu vou ponderar o momento, as agressividades, as provocações, porque na verdade são provocações. Agora eu diria a você que diante de que hoje, de que esses podem até aparecer outros candidatos, é por isso que eu digo, eu sou a favor das ações de Bolsonaro, as ações corretas. As erradas eu sou contrário, né? Por isso que eu não me considero um bolsonarista. Eu me considero um patriota, um brasileiro, um baiano, um juazeirense, mas nunca serei um bolsonarista desde quando eu possa também discordar na medida do possível. E sobre a situação do que nosso amigo falou sobre o julgamento do filho, eu acho que diante da justiça todos devem ser julgados corretamente, com clareza, com transparência, aonde na verdade se faça julgamento justo e tenha realmente uma condenação correta. Então, quer dizer, diante disso, eu acredito hoje que nos últimos tempos, diante do aparelhamento, diante das organizações erradas das instituições públicas, que são, na verdade, aparelhamento, eu acho que nós estamos com um presidente correto. Viu? Agradeço demais, Geraldo, a sua democracia, a sua liberdade de expressão, muito bem colocada pelo cidadão aí, e diria a você que você está de parabéns pela oportunidade que é dada da gente poder expressar, que é essa evolução de ouvir todos, Jacques, ouvir todos, que a gente consegue crescer, buscando, acima de tudo, evoluir. Parabéns, Geraldo, parabéns à Rádio Juazeiro pelo seu grande programa, Geraldo. E tenham todos uma boa tarde, um abraço. Tranquilo, eu que agradeço, Valdemar.
Grande abraço. Agora são